Livro: Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Capítulo 3. Pedro Dong. Tema desta semana: os desvios da Igreja nos primeiros séculos. Meta de hoje: leitura das páginas 46 a 48. A unidade entre o Pai, o Filho e nós. Pelas palavras do Senhor Jesus no Evangelho de João, podemos ver que a vontade de Deus é nos introduzir nessa relação maravilhosa da Trindade. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João capítulo 14, versículos do 20 ao 21. O Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Nós não vamos estar diretamente no Pai, mas estaremos no Filho, e o Filho estará em nós. Pelo fato de o Filho estar em nós, e nós no Filho, e o Filho estar no Pai, somos inseridos no Pai. Amado leitor, ao ler os capítulos 14 a 17 do Evangelho de João, podemos perceber que o desejo de Deus não é que tenhamos apenas uma unidade entre nós, os filhos de Deus, mas uma unidade com o próprio Deus. Deus quer inserir-nos, por meio de Cristo, na mesma unidade que há entre o Pai e o Filho. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu nele e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. João capítulo 17, versículos do 22 ao 23. Deus colocou Cristo em todo aquele que nele crê. Cristo está em nós, o Pai está no Filho, e o desejo do Filho é que estejamos com ele no Pai. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Versículo 24. Deus fez com que Cristo se tornasse uma videira, e nós que cremos em Jesus nos tornamos seus ramos. Somos supridos pela fonte que é o Pai, o agricultor. João capítulo 15, versículos do 1 ao 5. E estamos crescendo em Cristo. No fim, só sobrará uma entidade divina e orgânica no universo. Nisto ouvi uma voz forte que do trono dizia: Eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles, eles serão o seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 3, versão bíblica de Jerusalém. Essa unidade nos inclui no Pai por meio do Filho. Satanás teme a unidade, por isso tenta destruir essa verdade tão importante. O Senhor é o Espírito. A Trindade divina não é só coinerente, mas também indivisível. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Esse versículo, somado aos outros que já lemos, nos mostra que não é possível caracterizar o Senhor como simplesmente Senhor, e o Espírito como simplesmente Espírito, mas o Senhor é o Espírito. Paulo disse aos Coríntios: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. 1 Coríntios 15:45. Não há como negar que Paulo se referia a Cristo ao mencionar o último Adão. Jesus é o último Adão na carne, mas ao ressuscitar, voltou para o homem como outro Consolador, o Espírito da verdade. Fisicamente, era impossível que o Senhor estivesse em todos os lugares, mas agora, como Espírito, Ele está junto de você, enquanto está lendo este livro, enquanto vai trabalhar, estudar, enfim, sem limitação. Cristo, como Espírito, está em todos os lugares, inclusive em seu Espírito. No Evangelho de Marcos, vemos que após sua ascensão, Cristo foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Marcos capítulo 16, versículo 19. Entretanto, ele está ativo, cooperando com a igreja na pregação do Evangelho. Eles, tendo partido, pregando em toda parte, cooperando com ele, o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Versículo 20. Por um lado, ele está no terceiro céu,
por outro, também está aqui como Espírito, cooperando conosco para levar a cabo a obra de Deus. No final do Evangelho de Mateus, o Senhor disse a seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo do 18 ao 19. Batizar as pessoas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é inserir as pessoas pela fé nessa entidade orgânica, para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Satanás tentou e ainda tenta de todas as maneiras tirar a base de nossa fé. Sobre isso, Paulo disse aos Coríntios: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 12 ao 14. Nossa fé se baseia nessa verdade. Além disso, nos versículos seguintes, Paulo prossegue: e somos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 15 ao 18. Se Cristo não veio em carne, não morreu e não ressuscitou. Não há redenção. Se não temos a redenção, permanecemos presos no império das trevas. Paulo, no entanto, nos mostra que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses capítulo 1, versículos do 13 ao 14. Graças a Deus pela verdade acerca do Deus triuno. Nós fomos de fato libertos do império das trevas e inseridos no reino de Deus. Cristo é homem e também é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 15. Ele é o Criador e também é criatura. Versículos 16 a 20. Sem Cristo não temos nada. Se Cristo não é Deus, se Ele não veio e se tornou homem, se não realizou a redenção, nem ressuscitou, nossa fé é vã. Satanás não conseguiu e não conseguirá derrubar essa verdade maravilhosa, pois hoje conservamos firmes a profissão da fé genuína.